Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Sou muito grato a Deus. Para mim sempre é uma honra estar na presença de Deus, mas honra ainda a poder ser instrumento para repartir a palavra com a igreja do Senhor. Não negligenciando a responsabilidade disso, com muito temor e gratidão também ao pastor dessa igreja, pela fé que ele teve, essa credibilidade de que de lá, de Moçambique, pode vir coisa boa. Que Deus abençoe esta igreja, que tem uma participação muito significativa na minha vida, que me tem acolhido, que me tem abraçado. O pastor Fábio sabe muito bem, ele esteve aqui desde a minha chegada, e muitos outros irmãos que carinhosamente sempre têm demonstrado esse amor para comigo. Mateus capítulo 4. Eu quero aproveitar o máximo do tempo com os irmãos para juntos meditar na palavra do Senhor. Mas eu quero te relembrar uma coisa em forma de cântico. E se você me acompanhar, vá comigo. Porque Ele vive, posso crer. Porque temor não há. É porque tem gente que parece que não crê mais, mas eu bem sei que a mim, nunca se esqueça disso, está nas mãos do meu que vivo é. Mais uma vez, porque Ele vive, canta com o coração, porque Ele está vivo. Porque Ele... Creia, creia, creia. Posso crer. Porque não temas, temor não há, mas eu bem sei a sua vida e a vida da sua família está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo eu. Obrigado, Deus, porque Tu estás vivo, Senhor. Aplauda o Senhor, porque Ele está vivo. Glória a Deus. Às vezes nos passa abatido, as preocupações nos fazem esquecer que a nossa vida não está alheia. A minha e a sua vida está nas mãos de Jesus. Mateus capítulo 4, eu quero pedir o time lá de cima para colocar como tema da nossa mensagem. Hashtag está escrito. Coloca bem aqui na tela, para nunca mais você se esquecer disso. Hashtag está escrito. Deixa bem com letra gigante aqui na tela. Desse jeito mesmo, hashtag está escrito. Esse será o tema da nossa mensagem para essa noite. Porque eu creio que, embora nós tenhamos ciência disso, mas de tempo em tempo precisamos relembrar. Coloca o que eu pedi, tira o versículo e escreva hashtag está escrito. Eu creio que todos aqui têm a Bíblia, certo? Se não tem no celular, tem em mãos, porque não é possível você vir aqui neste lugar sem a Bíblia. Hashtag está escrito é o tema da nossa mensagem.
Como eu disse, de tempo em tempo faz-se necessário nos resgatarmos alguns princípios. Como bem o pastor disse, parece que a nossa geração está retirando o fundamento. Porque princípio é fundamento. Está retirando aquilo que tem mantido a sociedade. Está retirando aquilo que tem mantido a família. Está retirando aquilo que tem mantido a igreja. E a palavra do Senhor é o fundamento a qual a igreja de Cristo Jesus continua caminhando para o céu. Mateus capítulo 4 diz a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, abre aspas, quem de nós, após 40 dias, sem se alimentar, não estaria com fome? E diz que então o tentador, cujo nome diabo, aproximando-se, lhe diz, se és filho de Deus, presta atenção nessa fala. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Guarda esta palavra. Jesus não usou outro método de confrontar o diabo além do que está escrito. E não satisfeito o inimigo, ele prossegue dizendo, não só, diz Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, não satisfeito, levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, ele diz, mais uma vez, se és filho de Deus, glória a Deus. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez o diabo, não satisfeito, levou-o ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque retira-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. A igreja pode tomar assento. O que temos aqui não é difícil de entender, e que é um confronto, há uma discussão, há uma batalha espiritual, a qual é travada nada mais, nada menos, por cima da palavra de Deus. Mas antes eu quero te relembrar que, embora nós possamos divergir em muitos aspectos ou em muitas coisas relacionadas à vida, embora possamos divergir no tocante questões políticas, tocante às famílias, há uma série de coisas que norteiam a nossa vida. Todos nós temos algo em comum. Seja dentro e fora da igreja, todos nós temos um ponto em comum. E o ponto em comum que nós temos é que vivemos dias de grandes tribulações. Todos nós estamos de acordo que vivemos os últimos dias. Todos nós estamos de acordo que o diabo, ele está à procura de todas as formas acabar com a igreja. Todos nós estamos de acordo que, de fato, os nossos dias são dias, o que nós denominamos de dias de muita tribulação. Porque os acontecimentos por si só refletem isso, e muito além do que pode se mostrar, refletem e revelam que Jesus Cristo está às portas.
Os acontecimentos, para quem se dá o privilégio de olhar o mundo afora, há quem diz inclusive que nem precisa mais sair de casa para ver que o mundo está acabando. Há quem diz até que para ver o inferno basta ligar a TV, porque de fato nós vivemos os últimos tempos. E isso a igreja do Senhor precisa se atentar. Nós, como igreja do Senhor, jamais devemos negligenciar que os dias em que vivemos, elas estão apontando para a manifestação do noivo perante a sua noiva que a encontrará preparada. Nenhum de nós, seja homens e mulheres, crianças, jamais devemos deixar isso passar abatido, de olhar para as situações, de olhar a fúria do maligno e entender que o noivo está às portas. Porque é isso que a palavra do Senhor vem colocando aos nossos olhos e aos nossos corações, quando Ele pergunta ao próprio Jesus, dizendo que olha, porventura, se o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque há uma descrença muito grande nos nossos dias, há uma descrença inclusive naquilo que a palavra do Senhor nos colocou como garantia. Passe o tempo que passar, a palavra de Deus se cumprirá, e Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E isso a igreja precisa se posicionar, não simplesmente assistir os acontecimentos, não simplesmente olhar para a fúria do maligno contra a família. Nós precisamos entender e resgatar algum princípio que nos mantém, de que o meu e o seu relacionamento tem muito a ver com o entendimento que nós temos de onde Deus nos tirou, aonde nós estamos e para onde está nos levando. Repito, o meu e o seu relacionamento com Deus, ela só cresce na medida em que nós trazemos a memória de onde Deus nos tirou, aonde nós estamos e para onde está nos levando. E a grande tragédia que acontece nas famílias é justamente negligenciar isso, de nós não trazermos à nossa memória o que o próprio salmista escreve lá em 40 de Salmos, dizendo o seguinte: salmista, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu fico lembrando, eu fico imaginando o irmão Marcos Antônio clamando por um socorro naquele lugar, clamando por um resgate naquela situação em que se encontrava, clamando por uma esperança. E salmista, ele revela isso e diz: tirou-me de um poço de perdição, ou de um lamaçal do pecado. Ele me tirou de um tremedal de lama e colocou os meus pés sobre a rocha. Eu disse que o meu e o seu relacionamento tem tudo a ver justamente quando nós nos lembramos de onde Deus nos tirou, aonde nós estamos e para onde estamos caminhando. Porque quando nós nos lembramos da tragédia em que nós nos encontramos, é impossível o homem ou uma mulher não se entregar a Deus de todo o coração. É impossível, irmão Marcos, não trazer ao coração o fervor do Espírito quando se lembrar de onde Deus o tirou. É impossível o pastor dessa igreja, quando ressuscitado, não se lembrar disso, não glorificar a Deus com a alma. É impossível eu e você nos lembrarmos do que Deus fez na nossa vida e não exaltarmos de todo o coração. E o salmista diz isso, que ele me tirou de um lugar triste, ele me tirou de uma situação perigosa, ele me tirou de uma tragédia e firmou os meus pés sobre a rocha. E me parece que a igreja vem se esquecendo de onde Deus os tirou. Me parece que nós estamos negligenciando de onde nós estamos, quem éramos nós. Porque o salmista, ele diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O meu e o seu testemunho tem muito a ver com a salvação de muitas pessoas. O que Deus fez na minha e na sua vida pode ser uma luz para quem clama por um socorro.
E eu e você como igreja jamais devemos negligenciar isso. E nós precisamos nos atentar, como eu disse, que o inimigo, ele não cessa de procurar acabar com a igreja. João capítulo 10, ele diz: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E ele nunca tirou férias quanto a isso. E é interessante que isso se tem cumprido. Nunca tivemos tanta morte como nos nossos dias. Nunca tivemos mortes em massa como nos nossos dias. As notícias revelam uma gama de pessoas sendo ceifadas, e nós não podemos olhar para isso como simplesmente o acontecimento cotidiano. Há alguém por detrás disso que orquestra toda essa morte em massa, porque ele luta contra a salvação de almas. Ele combate contra a salvação de vidas. Nunca tivemos tantos roubos como nos nossos dias. Os empresários sabem muito bem, é câmera para cada esquina da empresa, porque o ladrão a qualquer momento ele pode entrar. Eu e você sabemos muito bem que até as portas dos nossos quartos nós precisamos trancar, porque a qualquer momento o inimigo pode entrar. Nós sabemos muito bem que o inimigo ele vem trabalhando sobre famílias, procurando destruir, e ele fará, se eu e você não acordarmos e darmos crédito para o que está escrito. Se eu e você como igreja não despertarmos e olhar para isso e entendermos que nós estamos numa guerra espiritual. E não é diferente na nossa vida espiritual, tantas pessoas morrendo espiritualmente. Tantas pessoas que não têm mais o desejo ardente de louvar ao Senhor. Tantas pessoas que estão aqui, mas não estão. Tantas pessoas que a gente vê estar aqui, mas parece que esse momento é insignificante. O diabo não veio senão para roubar. E ele rouba a adoração. Ele rouba o amor pela esposa e pelo esposo. Ele rouba o carinho pelo filho e pela filha. Ele rouba o respeito pelos mancebos. Ele rouba a adoração do Senhor. Ele rouba o fervor do Espírito. E se eu e você não nos atentarmos para isso e voltarmos para o que está escrito, ele continuará roubando, ele continuará matando, ele continuará, ele fará. Mas a palavra do Senhor não termina por aí. Cristo Jesus, ele disse que mas eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. Uma igreja cheia de vida é uma igreja que resgata. Uma igreja que é cheia de vida é uma igreja que exalta. Uma igreja que é cheia de vida, ela não é conduzida pelas circunstâncias. Uma igreja cheia de vida, ela olha para as situações, mas ela crê que passará os céus e o mar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, como que foi lido aqui. Não há nenhum abalo que pode chacoalhar a minha adoração e a sua adoração. Não há nenhum abalo que pode calar o meu e o seu louvor, se nós nos atentarmos para o que Deus diz. E no texto em que nós lemos não é diferente. Jesus, movido pelo Espírito Santo para uma prova que muitos de nós não acham muito interessante passar por isso, mas toda prova tem um propósito na sua vida. Diga amém. Aonde Deus quer te levar, faz-se necessário eu e você passarmos por uma prova. Rapidamente, para você ter uma ideia, no ano passado, viajei e voltei, e eu entendi que havia uma necessidade de eu passar por uma prova. Isso foi muito bem entendido. Cheguei sem lugar para morar, 2 meses sem emprego, correndo de um lado para o outro, procurando um socorro, e Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele não deixa a gente enganado, pastor. E Deus sempre tem alguém de ouvidos atentos para ouvir a sua voz e nos socorre no momento que nós precisamos. E na minha e na sua vida não será diferente. As provas virão, e eu tive que passar por essa prova, e eu entendi que
toda vez que Deus quer me levar a algum lugar, alguma prova eu preciso passar, seja ela por escrito ou seja ela por vivenciada, Deus não abrirá mão das provas na minha e na sua vida. E na vida de Jesus não foi diferente, movido pelo Espírito, 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Quem de nós não estaria com fome? Mas isso não foi motivo para Deus não levá-lo a essa provação, porque tinha um projeto que visava a minha e a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa de Deus aqui. Às vezes o que você passa não diz direto respeito à sua vida. Às vezes as lutas que você está passando, eles apontam para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Às vezes o que eu e você passamos serve de preparo para prepararmos as outras pessoas. E muitos de nós parece que não gosta muito de prova, sabe por quê? Porque o esfriar do amor nos corações nos impede de enxergar além do que se mostra. O esfriar de um sentimento de fé, de que eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se for necessário passar por essa prova, passarei. Faz de nós fugir na hora da prova. Mas Jesus, ele é colocado nessa prova e veja bem que ele é questionado se ele é de fato filho de Deus. O diabo, ele é astuto, diz a palavra, ele não te confronta com aquilo que você não sabe. E ele confronta o Senhor Jesus Cristo, indagando se de fato, questionando se realmente ele é filho de Deus. E hoje em dia nós assistimos isso, pastor. Tem muitas pessoas que não têm mais convicção se de fato são filhos de Deus. Não é por acaso que nós vemos pessoas mendigando a presença de Deus. Não é por acaso vemos as pessoas mendigando o céu. Mas alguém que tem a convicção de que é filho de Deus, ele chega na presença de Deus com ousadia. Ele chega na presença de Deus com temor e alegria. Ele chega na presença de Deus glorificando. Ele chega na presença de Deus com o coração ardendo, porque vai na presença do Pai. A palavra de Deus nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou poder de serem feitos. E o diabo, ele questiona Jesus, dizendo: ora, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas o que eu quero trazer aqui é justamente o começo da resposta frente a essa discussão. Nós, como igreja do Senhor, embora olhamos para a palavra do Senhor com respeito, embora nós valorizamos a palavra do Senhor, atribuímos um certo grau à palavra do Senhor, muitos de nós não vê como um guia, muitos de nós não vê como um instrumento que nos leva ao cumprimento dos planos de Deus. Muitos de nós vê a palavra do Senhor como simplesmente palavra. Mas o que nós precisamos resgatar é olhar para a palavra do Senhor não apenas como um instrumento, não apenas como a palavra de Deus que precisa ser respeitada, mas olharmos para a palavra do Senhor e atribuirmos um grau de elevadíssimo valor, a ponto de que os nossos sonhos sejam sonhados na convergência com a palavra do Senhor, que a nossa família seja cooperada com a palavra do Senhor na sua edificação, que a igreja do Senhor, como bem esse pastor me alegra muito dessa igreja, ele sempre deixa isso claro, que ele procura se manter na palavra do Senhor, porque o que irá mudar a minha e a sua vida não é a minha e a sua necessidade. Eu costumo dizer isso, que Deus não responde necessidade, ele responde fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza do que não se vê. O que Deus disse está dito, hashtag está escrito, sem conversa.
E Jesus é colocado a essa prova, e o diabo o leva ao confronto da veracidade da palavra. Ele o confronta dizendo que está escrito. E ele começa a questionar se de fato Jesus era filho de Deus. Mas Jesus, ele não vê outra forma de confrontar o diabo. Ele eleva o coração à palavra do Senhor. Eu fico imaginando Jesus com a autoridade que ele tinha. Ele podia simplesmente usar outras formas de se defender perante aquela necessidade. Ele poderia muito bem dizer que, olha, faz 40 dias que eu estou com fome e justo eu me alimentar. Mas Jesus, ele volta-se para o diabo, fundamentado no que está escrito. Está escrito que não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Às vezes a minha e a sua fome não é de alimento, mas é da palavra do Senhor. Às vezes a minha e a sua fome, a fome dos seus filhos, não é de um mantimento, de um vestuário, mas é da palavra do Senhor. A sociedade está desesperada, está com fome, e nós como igreja do Senhor precisamos nos alimentar com a palavra. É a palavra do Senhor que precisa governar nas nossas vidas. É a palavra do Senhor que precisa nortear as nossas decisões. E Jesus o disse: está escrito. Eu posso estar morrendo de fome, eu posso estar com tamanha sede, mas se prevalece perante a minha necessidade e o que está escrito, o que está escrito. Se Deus disse que não é somente do pão viverei, então recorro para a palavra do Senhor, que sacia a minha alma e me dá forças para enfrentar a fome física. Está escrito: não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A igreja do Senhor precisa voltar a se alimentar da palavra. Não é suficiente, com todo respeito, vir aqui num domingo, a gente ministrar essa palavra por 45 minutos e achar que as coisas irão mudar na sua vida. Seria uma grande negligência atribuir a esse pastor tamanha responsabilidade de que ele se alimente da palavra por nossa conta, se a palavra do Senhor, ele conclama para que todos venham os que têm sede e fome de justiça, e venham a mim e bebei das águas que vos darei. Nós precisamos relembrar e trazer isso aos nossos corações. E o diabo, ele conhece, ele sabe o poder que ele está na palavra. Ele nada mais, nada menos recorre à palavra do Senhor. Ele recorre à palavra do Senhor para te confrontar, como confrontou a Jesus. Ele procura tirar essa crença, essa credibilidade de que nós como igreja estamos firmes na rocha que é Cristo Jesus. Não são os problemas que irão acabar com a igreja do Senhor. Não são as circunstâncias que irão acabar com a minha e a sua vida, mas é a palavra do Senhor que nos conduz, como diz o salmista 105, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Eu fico pensando no salmista, homem poderoso, cheio de exército, uma estrutura baita, grande, e ele olha para tudo aquilo e diz: eu não posso me dar o luxo de confiar nas coisas materiais, mas a palavra do Senhor, ela merece tamanha credibilidade, a ponto de cada passo que eu dou, é a palavra do Senhor que me conduz. Cada visão que eu procuro enxergar algo, é a palavra do Senhor que me conduz. E é assim que tem que ser na minha e na sua vida. Se na vida do salmista foi assim, se na vida de Jesus foi assim, quem somos nós para agir de forma diferente? Nós precisamos voltar ao que está escrito, não o que se mostra. Nós precisamos voltar à palavra do Senhor. Nós precisamos voltar a beber desta fonte. E o diabo sabe muito bem o poder que tem na palavra do Senhor. E ele insiste dizendo: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra.
E ele questiona Jesus, dizendo: se de fato tu és filho de Deus. Ele leva Jesus ao pináculo do templo, dizendo: se és filho de Deus, atira-te, porque está escrito. Está escrito. Mas Jesus, ele não se apoia nas circunstâncias. Ele não se apoia nas coisas materiais. Ele não se apoia naquilo que se mostra, mas na palavra de Deus. Para quem me conhece, sabe muito bem, eu costumo dizer que não sou movido por aquilo que vejo ou ouço. Eu sou movido por aquilo que creio. E eu creio na palavra do Senhor. Por isso nenhuma circunstância me deixa tão abatido. Para quem me vê de perto sabe muito bem que talvez um dia, se alguma casa estando eu estiver caindo, talvez a pessoa me verá olhando para a casa cair, talvez ela caia sobre mim. Porque em toda essa trajetória, depois que eu conheci a Jesus e conheci a palavra do Senhor, eu nunca mais me dei o luxo de dar um passo, se não for por intermédio da palavra do Senhor. E em toda a minha história de vida, eu tenho visto a manifestação da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor merece confiança. E para nós concluirmos, para que isso não termine simplesmente nas minhas palavras, eu quero te mostrar como a palavra do Senhor tem um efeito que eu e você não imaginamos. Como a palavra do Senhor, quando ela é dada o devido crédito, ele opera de uma forma tão grande. Porque desde Gênesis a Apocalipse, Deus sempre fala: olha para a minha palavra, anda na minha palavra, guarda os meus mandamentos. Deus sempre foi gritando aos nossos corações: gente, é a minha palavra, gente, é a minha palavra, igreja é a minha palavra, meu povo é a minha palavra, meus mandamentos, desde Gênesis a Apocalipse. Deus nunca escondeu de ninguém isso, de que olha, a minha palavra, o mínimo de crédito que você der, ela tem um efeito tão grande que tu e a tua casa sereis salvos. Eu me lembro do profeta Ezequiel, capítulo 37, Deus entra no mistério com o profeta. E a palavra do Senhor, em forma de revelação, de visão, vai ao encontro do profeta e diz: sobre mim veio a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor. Ele diz: e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Diz a palavra do Senhor: então me perguntou: filho do homem, acaso poderá reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Senhor, tu o sabes, se nesse vale de ossos secos tem vida ou não. Senhor, tu o sabes, se nesse vale de ossos tem espírito ou não. Longe de mim me equivocar, dizer algo em relação a esses ossos, porque tu o sabes. Tu sabes, Senhor, que exército pode surgir no meio desses vales. Tu sabes que mistério pode acontecer nessa inumerosa multidão de vales. É como se o profeta dissesse: Senhor, tu sabes. Tu sabes que no meio desse vale surgirá profeta. Tu sabes se no meio desse vale surgirá cantor. Tu sabes, Senhor, se no meio desse vale surgirá ministro. Longe de mim me equivocar e dizer se há vida ou não sobre este vale.
E Deus, como se estivesse respondendo para Isaías: bom, se tu sabes que eu sei, então age conforme a minha palavra. E Deus se volta para Ezequias dizendo: profetiza a estes ossos e diz-lhes, presta atenção no que o profeta tem que dizer. Ossos secos, ouviu o quê? Ouviu o quê? A palavra do Senhor. Não ouvi a palavra de Ezequias porque é um mero mortal também. Não ouvi a palavra do profeta porque pode errar também. Não ouvi a palavra, sei lá, mas ouvi a palavra do Senhor. Porque fiel é a palavra do Senhor e digno de confiança. Se Ele diz que ossos secos, voltai a viver, assim se fará. E diz: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo o que eu entendi. É isso que está escrito? Então profetizei, segundo me fora ordenado. Profetizei conforme segundo o que está escrito. Profetizei segundo me fora revelado. Eu poderia ter um desejo de profetizar de imediato, mas eu estava seguindo uma ordem. Eu estava seguindo a palavra do Senhor. E na minha e na sua vida jamais pode ser diferente. Na minha e na sua família, longe de nós ser diferente. A palavra do Senhor, ela precisa ser o norte da nossa casa. A palavra do Senhor, ela precisa ser o norte dos nossos sonhos. Eu falo aqui também para jovens. Eu falo como um jovem que tem sonhos, que tem desejos, que tem vontade. Mas a cada dia que passa, eu aniquilo, eu me recuso a viver os meus sonhos, se não for de acordo com a palavra do Senhor. Nós precisamos entender isso. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Pensa numa multidão de ossos que não se aguentava com a palavra do Senhor. Pensa numa multidão de ossos que não resistiu à palavra. Deus fala e o osso age. Deus fala e o osso se encaixa. Deus fala, o osso obedece. Deus fala, o osso obedece. Deus fala. E Deus fala, a igreja vira as costas. Enquanto eu profetizava, olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e só assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Nós precisamos resgatar essa verdade na igreja do Senhor. Nós precisamos resgatar essa verdade na nossa casa. Nós precisamos resgatar essa verdade na nossa família. Nós precisamos resgatar isso sobre as nossas vidas. O que Deus disse está dito e se cumprirá. E eu profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, o exército sobre modo numeroso. Não foi um exército segundo o profeta, mas o exército que obedeceu à voz do Senhor. Se coloque de pé. Se coloque de pé.
Está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito que onde há 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Está escrito: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Está escrito. Está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Está escrito. Não é motivo de dizer para uma igreja que valoriza o que está escrito acima do que vê. Se o que está escrito ganha lugar no nosso meio, pode ser um problema que for, nós cremos que a igreja do Senhor permanece em pé. Nós cremos que a igreja do Senhor segue avante. E está escrito: colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Está escrito que a oração do justo vale muito em seus feitos. Mas quando nós negligenciarmos o que está escrito e começamos a olhar para o que se mostra, é aí que entra o cessar da oração. É aí que a alma esvanece. É aí que o fervor do Espírito começa a declinar. Quando nós olhamos para o que se mostra, é aí que o inimigo começa a ganhar lugar. Mas nessa noite eu quero te convidar a voltar a dar crédito ao que está escrito, não o que as pessoas dizem. A voltar a dar valor ao que o Deus diz a meu e a seu respeito, não o que a sociedade diz. A voltar a dar crédito que Deus tem promessas sobre mim e a sua vida. E se você desejar vir aqui à frente para a gente orar, com a permissão do pastor, eu poderia te contar muitos testemunhos a respeito da minha vida. Mas Deus me trouxe ao coração dizendo: olha, o que é mais interessante? Repartir o que eu fiz? Ou o que eu tenho para dizer para a minha igreja? Eu disse: bom, não há conversa. Porque se é para falar de Deus, falamos do que Deus diz. E eu quero orar com a sua vida. Nós precisamos sim resgatar essa ideia de viver o que está escrito. Nós precisamos resgatar essa realidade de que as circunstâncias jamais devem ditar o meu e o seu viver. Mas a palavra do Senhor. Vem aqui à frente e nós vamos orar. É uma decisão consciente, não fruto de um sentimentalismo, aonde você sentirá uma chama no seu coração. É uma decisão. Nós precisamos como igreja decidir: ou nós andamos por meio da palavra ou pelas circunstâncias. E se nessa noite alguém quer voltar aos caminhos do Senhor, dizer: Senhor, eu quero voltar ao que está escrito, eu quero voltar ao que a tua palavra diz, vem aqui à frente. O que reina na sua vida, o que dita as regras no seu dia a dia, é a palavra de Deus, é o que se mostra. Quem governa a sua vida? E nós precisamos fazer esse compromisso com Deus. Feche os seus olhos.
E se alguém crê que está escrito que ponharão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, vem aqui à frente. Se você deseja uma oração de cura, vem aqui à frente. Como eu disse, eu não sou movido por aquilo que vejo ou ouço, o que me conduz é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que guia a minha vida, os meus sonhos. E olha que eu não sou o indivíduo de ficar de braços cruzados, não. Eu estudo, eu trabalho, eu corro atrás das coisas, eu procuro ser um bom ser humano nessa sociedade. Mas acima de tudo isso, eu elevo a palavra do Senhor. Porque tem gente que acha que quando nós falamos da palavra do Senhor é como se nós não tivéssemos nada para fazer. E se você crê que Deus pode realizar o desejo do seu coração, eu quero te convidar a vir aqui à frente a fazer uma oração comigo. E se na sua família tem alguém enfrentando uma tribulação, vem aqui à frente e nós vamos orar. Se no seu lar você trava uma batalha, se você enfrenta uma luta, eu creio, eu não sei se você crê, mas eu creio e creio que Deus opera na nossa vida. E se você deseja orar por alguém que não está aqui à frente, e se no seu coração Deus colocou alguém para que você faça uma oração, vem aqui à frente. Como eu disse, há coisas que nós precisamos enxergar além daquilo que se mostra. Nós precisamos parar de enxergar o nosso próprio umbigo. Nós precisamos parar de enxergar a nossa própria necessidade e alcançar aqueles que às vezes não estão aqui. Às vezes é um jovem, uma criança que precisa da sua oração. Às vezes é a sua casa que precisa de paz. Venha, nós vamos orar. Porque o que está escrito se cumprirá. O que está escrito, creia nós ou não, se cumprirá. O que está escrito, goste o diabo disso ou não, se cumprirá. Porque é a palavra do Senhor que prevalece. E nós temos um compromisso com a palavra do Senhor, não com as nossas necessidades. Feche os seus olhos, eu quero pedir um grupo de obreiros. Nós precisamos dessa autoridade. O grupo de obreiros que descem para orar. Obreiros que irão impor as mãos, uma atitude de fé. Nós precisamos voltar a viver isso, a experimentar essa fé, de ir além daquilo que se mostra. Nós precisamos olhar as coisas na perspectiva de Deus. Espírito Santo de Deus, o Deus cujo céu é o trono e a terra o estrado dos seus pés, o Deus cuja igreja te pertence, o Deus cujo cada irmão, cada irmã tem resplandecido o seu rosto sobre as suas vidas, o Deus cujo a vida assoprou sobre nós. É perante ao Senhor, ó Deus, que nós entramos na Tua presença. É perante ao Senhor, ó Deus, que nós erguemos o nosso clamor. É perante ao Senhor, ó Deus, que nós clamamos nessa noite. É de acordo com a Tua palavra, Senhor, que Tu dizes: clama a mim e eu te ouvirei. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eis que clamamos pelo Teu socorro, Senhor. Eis que clamamos pela intervenção do alto.
Eis que clamamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a cada família, Senhor, meu Deus, para quem precisa de paz, dá paz. Para quem precisa de sossego, Senhor, para quem precisa de cura na alma, Deus de misericórdia, assim como tu restaura o vale de ossos secos, meu Deus, em nome de Jesus, cumpra a tua palavra sobre esta igreja, cumpra a tua palavra sobre os nossos irmãos, cumpra a tua palavra sobre cada família. Nós oramos pela restauração de famílias, oramos pela tua intervenção nos lares, oramos pela cura, Senhor, oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Entra com providência, ó Pai, para quem precisa de uma porta de emprego, para quem precisa de uma resposta, Deus de misericórdia. Como obreiros da tua casa, Senhor, eis que clamamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e nós te adoramos, ó Pai, nós te agradecemos, porque do alto, ó Deus, a tua misericórdia nos tem alcançado, o teu favor nos tem alcançado. Que haja testemunho, Senhor, do cumprimento da tua palavra, que haja testemunho, Senhor, em nome de Jesus, da fidelidade da tua palavra, Deus, para que a nossa adoração, o nosso louvor se direcione a ti, ó Pai. Toma lugar em nossos corações a tua palavra, Senhor, que nós possamos escondê-la aos nossos corações para não pecarmos contra ti. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a andar na tua palavra, para que a tua igreja, Senhor, seja uma igreja viva, seja uma igreja cheia de graça, seja uma igreja misericordiosa, seja uma igreja fervorosa, seja uma igreja espiritual, seja uma igreja que ora, seja uma igreja que se apresenta no Santo dos Santos para ouvir a presença do Senhor. Para a tua glória, para a tua honra, Senhor, é que nós oramos, e é no nome de Jesus Cristo, Deus, que nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, te agradecemos porque tu, ó Deus, te mostra presente nessa igreja, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.